Pela Maria Fernanda. Ontem nós oramos aqui com a Melhor Idade, ministramos com a Melhor Idade e falamos de um tema que eu tenho certeza que para você não é dificuldade. Sem medo de envelhecer. Uma pesquisa foi feita que entre 10 brasileiros, pelo menos 9 declararam ter medo de envelhecer. E são muitos os motivos que levam a pessoa a ter medo do envelhecimento. Entre elas a solidão, o medo de envelhecer e ficar sozinho nessa fase da melhor idade. A questão de se sentir descartável, inútil, porque há uma ideia de que a pessoa que é um pouco mais velha, ela não tem mais mercado de trabalho para ela, ela não tem mais espaço. E algumas pessoas têm medo de envelhecer por conta disso, de se sentirem inúteis, descartáveis. Outras, porque não vão ter mais o padrão de beleza estabelecido pela sociedade, né? Porque agora vai ter a ruga, né? A pele não é a mesma como era de jovens. E eu fiz uma pergunta para os irmãos da Melhor Idade, para eles, o que é envelhecer? E algumas das respostas estão direcionadas ao que a gente vai ver hoje aqui. Envelhecer é ser mais sábio, envelhecer é adquirir sabedoria, é ter mais conhecimento, é aproveitar a vida. E eu vi uma entrevista onde uma senhora de 80 anos declarou: olha, agora com 80 anos eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque eu não tenho mais ninguém para pegar no meu pé, eu vou onde eu quero, né? Enquanto alguns ficam, né, depressivos porque o filho não liga, porque não faz isso, porque... Ela estava super feliz porque agora ela ia para onde ela queria, né? E envelhecer para ela era algo muito bom. E ela chegou a declarar: melhor do que a minha época de juventude, de mocidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa sabedoria. Essa sabedoria não está passando aqui. Será que travou aí? Deixa eu ver se volta. Isso, agora foi. Essa sabedoria, esse conhecimento. E a gente vai entrar lá em Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18. Chegando ao final do capítulo 3, a gente falou da língua, do poder que há na língua, o poder que a língua tem de dirigir, o poder que a língua tem de destruir, da língua que abençoa, da língua que é venenosa. Tiago já falou de tudo isso. E agora Tiago vai falar sobre a sabedoria. A sabedoria que eu, que você precisamos ter para lidar com as circunstâncias e para lidar com pessoas. Talvez você não precise disso, mas eu tenho precisado de muita sabedoria para lidar com algumas circunstâncias e com pessoas. No ambiente de trabalho, no ambiente da família, talvez você tenha também passado por isso, precisando de sabedoria. E hoje uma pessoa, ela pode ser muito culta, mas também, ao mesmo tempo, ser muito tola. Hoje se dá mais valor à inteligência emocional do que à inteligência intelectual. Então, a gente deve se perguntar o que é sabedoria. Quando a gente olha para Salomão, o rei Salomão, ele pediu sabedoria e Deus deu a ele sabedoria. E Tiago nos orientou que nós podemos pedir essa sabedoria e ele vai dar a todos nós essa sabedoria. Mas o que é essa sabedoria? Essa sabedoria verdadeira, essa sabedoria falsa? Sabedoria, a definição que eu gosto é o uso correto do conhecimento. Uma pessoa sábia é uma pessoa que usa de forma correta o seu conhecimento. Uma pessoa, ela pode ter muito conhecimento, mas não sabe se relacionar com pessoas. Você conhece pessoas assim? Ela é extremamente conhecedora de muitas ciências, tem um excelente conhecimento de muitas coisas, mas ela tem dificuldade de se relacionar com pessoas. Essa não é uma pessoa sábia, ela só tem conhecimento. Ela pode ter muito conhecimento, mas não consegue viver consigo mesmo, não consegue viver com os outros. Então, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus, não com os meus olhos, não com a minha forma de julgar. A pergunta do sábio, da pessoa sábia é: nos meus passos, o que faria Jesus nessa situação? Como Jesus, ele falaria? Como ele agiria, como ele reagiria.
A pessoa sábia, ela pensa antes de agir. E ela tem uma reação diferente da pessoa tola. Se você está lendo Provérbios, você está vendo que em Provérbios se fala muito de sabedoria. E essa comparação da sabedoria com aquela pessoa que não é sábia e é considerada tola. E Tiago, como eu já disse, é o Provérbios do Novo Testamento. E ele também fala dessa sabedoria. E Jesus, ele foi o mestre de sabedoria. Mas ele não ensinou sabedoria, ele não foi o mestre da sabedoria numa escola clássica. Ele ensinou os seus discípulos a ser sábio na escola da vida, no dia a dia. Na prática, ele mostrou como era ser sábio. Portanto, ele ensinou os seus discípulos na prática o que era uma pessoa sábia e como uma pessoa sábia se comporta. Ensinar sabedoria é mais importante do que transmitir conhecimento. Eu posso transmitir muito conhecimento e não ser sábio, não saber me relacionar, não saber reagir diante de situações. E Tiago aqui nesse texto que a gente vai ler, do versículo 13 ao 18, ele vai contrastar dois tipos de sabedoria: a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. A sabedoria verdadeira, que vem do Deus, do alto, do céu, e a sabedoria da terra, a sabedoria falsa, que ele chega a declarar, como vamos ver, que ela é do mundo, demoníaca. E Tiago vai nos mostrar qual dessa sabedoria deve governar as nossas vidas. Qual é a sabedoria que Deus quer ver existindo em nós, em mim e em você. Vamos para o texto. Lembra que o contexto aqui era a fala de Tiago sobre o uso da língua. E agora ele começa falando da sabedoria. Se vocês são sábios, se vocês são inteligentes, você se considera sábio, você se considera uma pessoa inteligente, de muito conhecimento, demonstrem isso, façam isso, demonstrem isso, vivendo de uma forma honrada, realizando boas obras, mas essas boas obras você realiza ela com humildade. Não é tocando trombeta, mostrando para todo mundo, olha como eu sou caridoso, como eu sou uma pessoa de coração bom. Realize boas obras com humildade, que vem da sabedoria. Mas se no seu coração existir inveja amarga, ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Se você, ao examinar o seu coração, você descobre que o que existe é inveja amarga, é ambição egoísta. Não acreditem que você, dizendo aos outros que não existe isso, as pessoas vão acreditar. Uma hora a máscara cai. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Inveja, ambição, isso não vem da sabedoria do alto. Isso vem da sabedoria terrena, mundana, demoníaca. Olha como o Tiago retrata essa sabedoria terrena. Pois onde há inveja, onde há ambição egoísta, onde existem essas coisas, sabe o que vai existir? Somente confusão e toda espécie de males. Males de todo tipo. Mas a sabedoria, a que vem do alto, a que Deus quer que nós possamos pedir a Ele e viver por ela, antes de tudo, essa sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, amável, disposta a ceder aos outros, de que buscar os seus próprios interesses. Ela é cheia de misericórdia e o fruto é de boas obras. Ela não mostra favoritismo e ela é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores, eles plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. E eu pergunto a você: você é sábio? Você é inteligente? Você tem demonstrado isso dessa forma? Vivendo de uma forma honrosa, com boas obras, com humildade? Tiago vai começar dizendo do contraste que existe entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem do homem, do mundo,
da terra. E ele vai falar que essa sabedoria, ela é terrena, mundana, demoníaca. E qual é a forma de nós identificarmos essa sabedoria da terra? É quando a pessoa tem aquela inveja amarga. E por que ele associa inveja com amargura? Porque quando a pessoa deseja o que o outro tem e ela ainda não tem, isso gera nela amargura. Ela fica amargurada, amarga, porque o outro tem o que ela ainda não conquistou. E ela queria aquilo para ela. E isso torna ela, além de invejoso, amargurado. Porque ele conseguiu e eu não consegui. E quantas pessoas estão vivenciando isso hoje? Um coração cheio de inveja, de amargura, ambição egoísta. Pessoas que têm ambição, mas as suas ambições, os seus alvos, os seus desejos, as suas conquistas são sempre voltadas para ela, para a sua satisfação, para o seu ego, para a sua vidinha, o seu mundinho, o seu reino. Nada relacionado a Deus, ao reino de Deus, ao próximo, à compaixão, nada disso. Uma ambição egoísta. E pessoas que escondem tudo isso com vanglórias, tocando trombetas e falando o que não é verdade, o que não existe, e com mentiras. Quando a gente olha um texto como esse, a gente olha algumas situações da nossa sociedade, não é isso que a gente vê? Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ter mais do que o outro, um querendo conquistar e chegar mais longe do que o outro. Mas, querido, esse versículo aqui mostra o que acontece quando nós somos dirigidos pela sabedoria da terra. Nós vamos viver todo tipo de confusão e todo tipo de males. Esse versículo 16, uma outra tradução, diz: haverá toda espécie de confusão e de contendas, brigas, dificuldades, quando a pessoa ela só vive envolvida na inveja e na ambição egoísta. E por que ele falou de humildade aqui no início? A humildade que vem pela sabedoria. Porque a gente reconhece que Deus nos deu e nós só repartimos. Por isso a gente faz boas obras com humildade. A gente não faz boas obras para se engrandecer, a gente não faz boas obras para aparecer, a gente não faz boas obras para conquistar salvação, a gente faz boas obras simplesmente porque, assim como a graça de Deus nos alcançou, nós queremos alcançar pessoas com agora a nossa vida. E quando eu vejo esse tipo de sabedoria, eu preciso me perguntar: qual dessas duas eu tenho buscado? A do céu, a do alto, que é verdadeira, ou é a falsa, a terrena, que ele chega a dizer que é diabólica, mundana, que tem dirigido a minha vida? Portanto, quando você examinar pessoas que estão agindo com egoísmo, com ambição, sendo pessoas que não olham o que eles estão causando de ferida nos outros, lembre que ele está sendo dirigido por essa sabedoria. É aquela pessoa que se acha o espertão, que tudo ele dá um jeito de se sair bem, de nada dar errado. Mas eu e você hoje estamos aqui para que a gente possa viver essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Tiago fala que essa verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Ela não vem do homem, ela não vem da terra, ela não vem do mundo, ela não vem do demônio. Ela não é demoníaca, ela é, antes de tudo, pura. É por isso que os olhos dessa pessoa vai ser puro. Ele primeiro pergunta: nos passos de Jesus na minha vida, se fosse Jesus comigo aqui agora, qual seria a atitude? Qual seria o comportamento? Qual seria o pensamento? Qual seria a fala? Então é uma pessoa pacífica, é uma pessoa amável e disposta a ceder aos outros. Eu não vou sair perdendo. Tem pessoas assim? A sabedoria que vem do alto, ela é diferente. Ela se demonstra através dessas qualidades. Ele é a nossa sabedoria. Nós podemos buscar isso, não demonstrando através de uma inveja amarga, mas de uma sabedoria que
faz com que a gente seja diferente. Quando fala aqui da pureza, fala de alguém que vive uma vida longe daquilo que é sujo, daquilo que nos mancha, é incontaminada. Nada vai contaminar essa pessoa. Quando fala aqui do pacífico, em outras traduções fala da paz. É uma pessoa que não se mete em rivalidades, em guerras, em competição. Ela se contenta com aquilo que Deus deu a ela e colocou nas mãos dela. Quando fala do amável, a gente fala hoje muito dessa questão de sermos amáveis. Mas é alguém que não só fala do amor, mas vive esse amor. Uma pessoa tratável, plena de misericórdia, disposta a ceder aos outros, cheia de misericórdia. Quando a gente vai para o grego olhar essas palavras, Tiago aqui está usando a mesma palavra que ele usou do freio para o cavalo. O freio que domina o cavalo, que controla o cavalo. Ele está falando quando nós somos cheios da sabedoria de Deus, nós somos controlados por esse Deus. Não vamos ser controlados por nós mesmos. E eu trouxe aqui um quadro que mostra um pouco sobre esse contraste que Tiago está falando da sabedoria. A verdadeira sabedoria e a sabedoria terrena e diabólica. Está pequeno, mas a pessoa que tem a sabedoria do alto, ela vai ser uma pessoa amorosa. Ela vai ser uma pessoa fiel. Ela vai sempre colocar Deus em primeiro lugar. Ela sempre vai ter o discernimento de Deus para saber o que é certo e o que é errado. Ela vai ouvir, ela vai aprender, ela é ensinável. Ela sabe ouvir, ela sabe aprender. Ela é aquela pessoa que sempre está disposta a aprender. Ela nunca acha que já sabe tudo. E ela faz o que é certo. Essa é a pessoa que tem a sabedoria do alto. E quando a gente pede a Deus para nos dar essa sabedoria, é dessa forma que Deus quer que a gente viva, uns com os outros. E quais são os benefícios de vivermos com essa sabedoria do alto? Nós vamos ter uma vida mais longa. E vamos viver a verdadeira prosperidade. Porque a gente não vai precisar ficar correndo atrás dessas coisas. A gente entende que ao buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar nenhum de nós desamparados. Então a pessoa tem esse benefício de uma vida mais longa, mais próspera, porque ele é justo, ele é humilde, ele é sincero. Ele não precisa enganar ninguém para se dar bem na vida. Ele não precisa tirar nada do que é do outro. Ele se contenta com aquilo que é dele. Ele tem o favor de Deus, ele tem o favor das pessoas. Uma pessoa sábia, ela encanta as outras pessoas pela forma como ela é, pela forma como ela fala, pela forma como ela age. Porque as pessoas veem que de fato há interesse, há amor, há sinceridade. Não é uma coisa mecânica, não é um tratamento que foi forçado a ser feito. Então alcança o favor de Deus, alcança o favor das pessoas. Ela tem boa reputação, ela tem um bom julgamento, ela tem sucesso, ela é abençoada. Ela alcança riqueza, honra, prazer e paz. Tudo isso acontece para quem busca a sabedoria do alto. Para quem busca essa sabedoria do alto, buscando em Deus, buscando na palavra de Deus. É por isso que a gente fala tanto, querido, leia Provérbios, leia a palavra de Deus, busque em Deus essa sabedoria, porque Ele é a fonte da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. E quais são os resultados da sabedoria terrena? Dessa sabedoria humana, animal, diabólica? É uma pessoa que a vida dela é uma vida pautada pelo orgulho. Ela não tem humildade, ela tem orgulho, ela tem inveja, ela tem um espírito faccioso. Ela é aquela pessoa que tem facilidade de causar divisão. Não sei se você já percebeu em alguns ambientes, quando chega alguém
que tem essa sabedoria que vem de Deus, ela tem facilidade de promover a paz. Ela é pacificador. Ela é aquela que aproxima, ela junta. Já quando chega esse da sabedoria que vem da terra, querido, ele chega, a coisa já começa a pipocar. É fofoca, é disse-me-disse, é discussão. Na sua família não tem isso não, né? Mas tem algumas famílias que têm. Pessoas com essa sabedoria terrena, diabólica. É uma pessoa perturbada, que não consegue ficar só ela perturbada, ela tem que perturbar os outros. E ela perturba quem está do seu lado. Porque ela está cheia dessa sabedoria terrena. A vida dela é governada pelo ciúme e por obras perversas. Portanto, o contraste entre os resultados, ele é muito gritante. E a origem determina os resultados. A sabedoria do mundo só vai produzir resultados mundanos. A sabedoria de Deus, ela não vai ser muito diferente do fruto do Espírito, que é alegria, que é paz, que é domínio próprio. Portanto, numa sociedade onde se fala tanto de conhecimento, e hoje está tão fácil buscar conhecimento, e você tem que buscar sim, se capacitar profissionalmente, buscar recursos para você crescer profissionalmente através do conhecimento. Isso é muito bom, uma ferramenta fantástica. Mas, querido, não esqueça que só o conhecimento não é suficiente. Você precisa dessa capacitação que vem de Deus para te dar sabedoria, discernimento, para você poder olhar esse mundo que a gente está vivendo e saber discernir o que é certo e o que é errado. Porque se você tentar discernir esse mundo com a sabedoria da terra, você vai olhar para as coisas que estão erradas, contrárias à palavra, e você vai dizer assim: é assim mesmo, os tempos mudaram, né? Agora os dias são outros, a gente tem que entender. Mas a sabedoria de Deus nos dá discernimento de entender, não mudou não. Isso é ação do diabo para a gente acreditar, mais uma vez, como a Eva acreditou lá atrás, que Deus tinha mentido. E Deus não mente. A palavra não mente. E como a gente precisa de sabedoria hoje. A sabedoria de Deus, ela vai evitar você viver longe de problemas. Ela vai produzir em você bênçãos, uma vida reta. E talvez você identifique hoje uma pessoa. Como posso identificar uma pessoa? Se ela é sábia, se ela não é sábia? Pelas suas palavras, pelas suas atitudes. As suas palavras provocam inveja, rivalidade, divisão, guerra, ou as suas palavras promovem isso daqui? Os pacificadores, eles vão plantar sementes de paz e vão ajuntar uma colheita de justiça. Nós fomos chamados para viver com essa sabedoria que vem do alto, para sermos pacificadores, para plantarmos numa sociedade de tantas guerras, rivalidades e conflitos. A gente tem visto esse conflito em países, mas isso existe aqui no nosso dia a dia, no trânsito, entre relacionamentos, pessoas que estão vivendo um conflito, que por coisas tão pequenas elas geram uma dificuldade tão grande de relacionamentos. E eu e você somos chamados como cristãos a sermos pacificadores, a plantar sementes de paz. Então eu, cristão, no ambiente de trabalho, de família, quando eu for aconselhar, eu vou aconselhar colocando mais lenha na fogueira ou levando a pessoa a olhar de uma outra forma, sendo pacificador. Tem cristão, quando abre a boca, é para colocar mais fogo, porque a língua é venenosa, é incontrolável. Como a gente consegue isso, pastor? Como eu consigo essa sabedoria que vem do alto? Como eu consigo ser dirigido por essa sabedoria que vem de Deus? Como eu consigo todas essas qualidades? Como eu vou conseguir essa pureza? Ser pacífico, ser amável, disposto a ceder aos outros, cheio de misericórdia. Quando eu quero ser aquele que faça justiça, eu quero ser o juiz. Como eu vou ser cheio de misericórdia? Como a minha vida vai ser cheia de frutos de boas obras? Como eu não vou mostrar favoritismo?
E Tiago já falou sobre isso, de que todos precisam ser tratados da mesma forma, sem favoritismo, sem acepção de pessoas. Como eu vou ser uma pessoa sempre sincera? Se eu tenho dificuldade, sabe como, querido? Rendido diante dele, dizendo: Senhor, eu estou aqui com as minhas falhas. Em alguns momentos eu quero agir pela minha própria sabedoria, pelo meu próprio conhecimento, deixando e descartando a sabedoria que o Senhor me dá. Mas eu quero estar rendido, porque eu preciso todos os dias agir, falar, direcionado pela sabedoria que vem do alto. Porque se eu não tiver essa sabedoria que vem do Senhor, eu vou continuar fazendo escolhas erradas, eu vou continuar fazendo compromissos errados, eu vou continuar dando passos errados e ficar tentando justificar os meus erros e não vou sair disso. Então, Deus quer dar para mim e para você a oportunidade de dizer como Salomão falou: dá-me sabedoria, ó Deus. Mas a gente só recebe isso quando a gente está rendido. E a gente vai fazer isso agora. Vamos nos render, vamos nos oferecer, vamos nos entregar. Vamos ficar de pé? Vamos fazer descanso com a nossa oração. Dizer: Senhor, aqui eu estou, rendido eu estou, aos teus pés. Eu vim aqui me oferecer para ser mais sábio. Eu não quero ser conhecido como alguém que tenha muito conhecimento, mas eu quero deixar um legado de alguém que era muito sábio. Falava pouco, mas quando falava, palavras que eram abençoadoras. Nem sempre estava junto, mas quando estava, a sua presença causava diferença. É assim que eu quero ser reconhecido. Vamos cantar.